Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Davi. Esse material digital que eu estou gravando, essa aula que eu estou gravando é para os 7º anos do ensino fundamental, anos finais, tá bom? Do 7º ano. Muito bem, gente, nós vamos trabalhar aqui com material digital, o segundo bimestre, disciplina de História, o Novo Mundo, tá bom? Essa é a aula 3. Nós vamos falar sobre o conteúdo e são sobre as grandes navegações ainda, Novo Mundo, e o objetivo aqui é identificar e analisar o termo Novo Mundo, compreender o contexto histórico que levou ao uso do termo Novo Mundo, tá bom? Vamos dar início. Aqui tem uma questão, duas questões que vocês vão ter um tempinho para responder, tá? Eu vou ler e esse tempo que eu vou usar para ler já confere o tempo para vocês responderem, tá bom? Então, vou dar 2 minutos para vocês responderem mais o tempo aqui da leitura. Começando, então, responda as questões. Letra A, o que vem à mente quando vocês ouvem a expressão Novo Mundo? Por que a expressão Novo Mundo foi usada historicamente para se referir a certas regiões do planeta? O que ela sugere sobre a perspectiva da época. Então, letra A e letra B, vocês vão responder aqui no chat ao lado, e aos quais eu vou estar verificando, bom? Vocês respondem. Então, tá aí 2 minutinhos para vocês poderem responder. Muito bem, turma. O tempo foi dado. Para vocês assim responderem, né? O que vem à mente quando vocês ouvem a expressão Novo Mundo, quer dizer, o que vocês pensam quando fala assim, Novo Mundo para vocês, né? O que vem no entendimento de vocês e por que essa expressão Novo Mundo foi usada historicamente para se referir a certas regiões do planeta, que ela sugere sobre a perspectiva da época. Perspectiva quer dizer ponto de vista, tá bom? Eu vou ter uma resposta aqui, né? A resposta é exatamente essa. Quando nos deparamos com a expressão Novo Mundo, imediatamente somos levados à imagem de descobertas, ok? Então, a questão aqui é sobre descobertas, né? Se é novo, um mundo novo, quer dizer, descoberto. Não só descoberto, mas também exploradores, e talvez um sentido de novidade e desconhecido, né? Eu quero que vocês entendam assim, hoje não há mais terras para serem descobertas no planeta, mas e o Elon Musk e a NASA e outras empresas na Europa, na China, que fazem essa corrida espacial aí para descobrimento de novos lugares para se habitar, no caso Marte, e até como foi também no século passado, a ida até a Lua, né? Enfim, a simples menção então dessa expressão, diz a resposta aqui, ela vai evocar, ela vai levar a pensar, né, a era das grandes navegações. Nos faz lembrar das grandes navegações, quando as sociedades europeias
lançaram-se aos mares. Então, a gente lembra nas aulas anteriores aí que essas grandes nações europeias iniciou com Portugal, depois Espanha e sucessivamente outras demais potências, como França, Inglaterra, Holanda, né, também saiu pelo globo terrestre a descobrir novas terras e assim fazer dessas novas terras como colônias de seus impérios, tá bom? Enfim, em busca de terras distantes, desconhecidas até aquele momento. Essa ideia de novo mundo foi construída pelos europeus a partir da concepção, quer dizer, do pensamento, do ideário deles, né? De que existia apenas um mundo conhecido até então, que era o mundo antigo. No caso, na próxima página já vai também ter uma resposta, né, da letra B. Essa aqui é a letra A, no caso, a Europa, a África e a Ásia, né? Que, como nós bem vimos nas aulas anteriores, Portugal já havia ali no século XIV feito o périplo africano, chegada às Índias e consequentemente Índia, né? A Ásia, então já tinham ideia, pelo menos da Índia, da Ásia, obviamente da própria Europa, da África, da Ásia e da própria Europa. A letra B, a resposta, né? Estudante, ao definirmos o termo novo mundo, cada um de nós pode atribuir significados pessoais a essa expressão. Para alguns pode representar a descoberta de terras inexploradas, para outros pode sugerir a interação entre diferentes culturas e civilizações. Essa definição individual, quer dizer, particular, pessoal, reflete a pluralidade, várias, né? A pluralidade de interpretações que esse conceito pode abranger, quer dizer, é uma variedade grande de interpretações que o conceito de novo mundo pode abranger. Então, muitas coisas pode significar, né? Mas, continuando a leitura, a partir das fontes históricas e textos historiográficos, nos slides que se segue a seguir, nós vamos ver o que realmente significa, tá bom? Então, essa aqui, ao contrário do que eu pensei, esse slide não é a resposta B. A resposta B estava ali junto com a resposta A no slide anterior. Dando prosseguimento, crianças, aqui está o título, né? Nós vamos ler uma carta de Américo Vespúcio, tá? E essa carta de Américo Vespúcio, como diz o título, escrita em 1503, Américo Vespúcio redigiu a carta Mundos Novos. O Mundos Novos está em latim, né? Quer dizer, Novo Mundo, né? Em Lisboa, ou seja, lá para Portugal, endereçado a Lourenço em Florença, então de Portugal para Florença, né? Na Itália, com o seguinte parágrafo de abertura. Vou fazer a leitura na íntegra para vocês, tá? Vocês acompanham daí. Ele diz assim, abre aspas, há dias lhe escrevi extensamente acerca do meu regresso das terras novas que, na frota, a expensas deste sereníssimo rei de Portugal, corremos e descobrimos as quais terras nos deve ser permitido chamar Novo Mundo, porque entre os nossos maiores não houve o menor conhecimento de que fossem habitadas, e para todos que ouvirem será uma novidade. Entretanto, esta opinião vai além da dos antigos, pois deles a maior parte dizem que, além da equinocial para a banda do meio-dia, existia a terra continental, mas somente o mar Atlântico. E os que anteriores falaram haver aí terra, negaram que fosse habitada de racionais, quer dizer, racionais de pessoas, né? Gente, né? Se houvesse terra depois do Atlântico, essas terras seriam habitadas somente por bichos, não por gente semelhantes, né? É o que ele está dizendo aqui, ele dando continuidade. Mas, o ser esta opinião falsa e a verdade, o contrário, se provou nessa minha última viagem, pois naqueles meridianos encontrei terra continental, habitada de mais povos e animais que a nossa Europa e a Ásia
a África e os ares mais temperados e amenos que em qualquer outra região conhecida conforme direi, tratando do que vi ou ouvi, digno de notar neste novo mundo, segundo se verá mais abaixo, tá? Então, de Neto Ribeiro, tá? Então, tá aqui essa carta do livro A Fundação do Brasil, testemunho de 1500 a 1700, tá bom? Editora Petrópolis, Vozes, feito em 1992. Enfim, tá bom? Você vê ali a imagem de Américo Vespúcio, né? Essa imagem aqui é assim, datada de 1451 a 1512, então é o tempo que ele viveu. Você tem uma base exata, se foi o nascimento dele foi 1451, século XV, ou 1454, mas a morte dele foi em 1512, tá bom? Esse Américo Vespúcio, quem assim percebeu pelo nome dele, é o homem que vai, em homenagem a ele, dar o nome dessas terras, no caso América, divididas em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul, a qual nós aqui habitamos no Brasil, tá bom? E Américo Vespucci foi um explorador italiano, está lá a gravura dele, e essa foi feita em madeira, publicada em 1888, tá bom? Você encontra ela na Wikimedia, pode procurar lá, mas enfim. Dando continuidade, você viu quem então deu nome a essas terras aqui como Novo Mundo. Sejam, então, o prazer é todo nosso, né, conhecer Américo Vespucci, que deu esse nome. Então, a expressão Novo Mundo, ela historicamente se refere às regiões descobertas pelas pelas expedições europeias, principalmente as Américas. As expedições europeias que descobriu aqui essas terras, pela perspectiva europeia, claro, vai chamar isso aqui de Novo Mundo. Então, Novo Mundo é regiões descobertas pelas expedições europeias, principalmente as Américas. Então, na época, essa designação refletia a visão eurocêntrica, né? Tendo a Europa como centro do mundo, que via essas terras como novas fronteiras, repletas de possibilidades desconhecidas e desafios. Aí você está vendo a imagem aqui, tá? Vou até circundar aqui, tá bom? A imagem aqui, é a imagem Mapa Mundo, né? Que é uma cartografia, né? Um mapa, né? Primeiro, o mapa mundo deles, aí você vê bem claro que é a Europa, né? Deixa eu tentar botar a cor para vocês verem, o roxinho, né? Aí você, roxinho não vai dar certo, um amarelinho, um vermelhinho, acho que vai ser bem. Aqui é a Europa, né? A Europa, acho que dá para ver. Vou mudar de caneta, vamos ver se eu tô aqui. A Europa, né? Aqui é a Europa. Aí você vê, deixa eu ver aqui um verdinho. Você vê aqui a África, né? Até então, isso aqui era tido como África, tá bom? Mais ou menos. E, por fim, vou pintar de vermelho, a Ásia. Aí eu te pergunto, tá faltando alguma coisa aqui não? É claro que tá. Tá faltando a América, que tá para cá, né? No caso, a região oeste, tendo a Europa como centro, né? E embaixo aqui ainda iria se encontrar o Oceania. Bom, então tá aí o mapa foi criado em 1489. Esse é o mais antigo que chegou aos nossos dias, tá? Com os resultados da viagem de Bartolomeu Dias, 1437 até 1488. Bom, é isso. Vamos dar continuidade.
Vou acelerar um pouquinho, então, fazer a leitura com vocês. Mundo antigo incluía a Europa, a Ásia e a África. Esse é o mundo deles, tá? Esse é o mundo antigo. Então, se o nosso aqui é o novo mundo, dele seria o mundo antigo. A Europa, a Ásia e a África. Regiões que eram consideradas as principais responsáveis pelo desenvolvimento da civilização ocidental. Então, é tudo voltado para a Europa. Então, o resto do mundo só é importante à medida que traz alguma contribuição para o crescimento da Europa. Traz alguma coisa que favorece ao crescimento da Europa, então vai se entender aqui como importante. Então, a ocupação das Américas, continua a leitura, portanto, representou uma ruptura, né, uma cisão, o fim de um pensamento, né, dessa concepção, pois a existência de um continente inteiro desconhecido pelos europeus pôs-se em xeque a ideia de que o conhecimento do mundo estava completo. Com as grandes navegações, percebemos como os objetivos religiosos, por exemplo, que era a expansão da fé, esse era o objetivo religioso, e a missão de salvar os chamados povos primitivos, reforçavam uma visão etnocêntrica que os europeus carregavam consigo, perpetuando a ideia de uma missão divina, que é a de disseminar não só a questão religiosa, né? A questão religiosa, mas também a questão da civilização, ou seja, levar ao modo de civilização europeu para os outros povos do mundo, principalmente no caso a América. Bom, aqui um caso curioso, dando continuidade à leitura, a gente já fala sobre esse mapa aqui, tá? Que é o mapa de Santo Isidoro de Sevilha, oferece uma janela fascinante para explorar a predominância da visão religiosa de mundo que tinha a Idade Média, que estudamos no primeiro trimestre, destacando não apenas a cartografia física, mas também os aspectos religiosos intrínsecos. Este mapa medieval, com sua representação T, aí você percebe aqui, né, o T, aqui o T, né, ó, e o O, que é como se fosse um O maiúsculo, né, a parte externa está aqui, né, essa parte externa, e a parte interna, tá bom? E esse aqui no meio seria, no caso, o mar Mediterrâneo. Reflete sua época em que Jerusalém frequentemente ocupava o centro e a Ásia era ampliada, simbolizando a importância espiritual. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, isso aqui seria, deixa eu pegar uma outra também, esse aqui é azul. Aqui no caso seria, né, Jerusalém. Bom, o centro de tudo. O centro e a Ásia era ampliada, simbolizando a importância espiritual. O Mediterrâneo era dividido em 3 continentes, Europa, Ásia e África, sendo o O um oceano circundante. Bom, enfim, dando continuidade. Essa ideia de novo mundo também trouxe consequências importantes para a forma como os europeus viam os povos originários, no caso, os indígenas das Américas. Eles eram considerados selvagens, primitivos, porém não se enquadravam nos padrões de civilização e cultura dos europeus. Isso levou os europeus a justificar a colonização e a exploração das Américas como uma forma de civilizar e educar os povos das Américas, os povos nativos daqui, tá? E eu vou mostrar um quadro interessante sobre isso, que é esse aqui. Nesse quadro, o que nós vemos aqui? Nós vemos Américo Vespúcio, que está despertando a América. Então é o nome do quadro mesmo. Américo Vespúcio desperta a América adormecida. Então, fazendo uma leitura aqui sobre esse quadro, essa leitura atenta da imagem vai permitir a identificação da expressão de surpresa da indígena, né, sobre a rede, com a chegada de Vespúcio, né? Além de ela estar deitada na rede, a mulher está desarmada, percebe aí? Óbvio, ela está nua, né? E os demais indígenas retratados ao fundo, vou até mostrar,
tentar com essa cor azul mesmo, ó. Se vocês forem lá no material digital, vocês vão ver isso aí depois, melhor, lá no fundo, tá? Vou tentar apagar. Melhor, eu vou fazer de novo. Aqui, tá? Aqui no fundo, né? Os demais indígenas lá no fundo retratados. Eles estão sentados em volta de uma fogueira. Está em preto e branco, mas o que quer dizer? A figura está dizendo que eles estão se alimentando de carne humana, né? O canibalismo mesmo. E o que é a questão? A questão aqui é o seguinte: não é que os indígenas não faziam isso, mas é que era muito generalizado pelos portugueses e europeus, como se todas as tribos, todos os índios fossem todos iguais. Eles viviam fazendo isso, queimando gente e comendo carne humana, né? Como se fosse uma coisa rotineira, tá? Isso é em clara alusão, né? Ainda que, obviamente, bem distorcida, ao ritual que os indígenas faziam aqui de antropofagia, que não era o comer por se alimentar como se fosse um animal, né? É um ato quase que religioso da parte deles. Obviamente que é brutal, não é nada legal ver algo assim, mas não era uma questão de se alimentar, uma questão ritualística em que eles acreditavam que comer a carne de um guerreiro corajoso, valente e forte, eles teriam essa mesma força, entende? Então, essa é uma alegoria, então, no contexto da cultura da época, né, cultura renascentista. Então, esse pintor Stradamus, né, ele vai apresentar esses dois aspectos que aqui interessa abordar, no caso, que, primeiro, o europeu, a imagem recorrente que nós vimos ali, ele está vestido, ele está armado, a postura dele é ereta, e a gestualidade dele, o gesto, vai conferir uma compostura, né, de alguém superior, entende? E a América, representada pela mulher, né, representada pela indígena na rede, ela está nua, óbvio, com exceção ali de algumas penas que estão cobrindo as genitálias dela. Ela está deitada em uma rede, claro, e isso passa uma ideia bem óbvia, né, da negação de trabalho, da negação da ideia do europeu que o trabalho dignifica a pessoa, do que ela está literalmente no ócio, né, não fazendo nada. E isso vai se contrapor ao que é o Américo Vespúcio, pela representação da imagem. Então, a pergunta que fica: quem cumpre aqui, então, executar essa missão superior? Obviamente que essa missão superior aqui na imagem dá para Américo Vespúcio, já que ele está de vestimento, né? E a compostura dele também mostra isso, né? Então, são elementos que caracterizam aquilo que se acreditava ser indícios de civilização, né? No caso de Vespúcio, e da ausência da civilização, no caso da América, que está representada pela indígena na rede. Então, por essa perspectiva aí, por esse ponto de vista, a imagem do português, leia-se então o português aí como velho mundo, né? É aquela pessoa que traz a potencialidade de completar aquilo que falta aqui na América, tá bom? Então, muito bem. Tem aqui uma questão, uma questão que você pode fazer aí, tá? Desculpa, eu não vou deixar isso. A gente passa a parte depois, né? Vamos continuar no foco. Então, a visão, vamos fazer aqui quase que um dicionário, né? O que é a visão eurocêntrica aqui? A Europa como centro do mundo e berço da civilização, já falamos sobre isso. A Europa aqui no Novo Mundo, dizia que tinha um sentimento de superioridade, a Europa como modelo a ser seguido, termo colonialista, América como terra vazia a ser conquistada, como se as pessoas que aqui estavam fossem um percalço, não fosse dona de nada, que eles tinham como missão civilizatória, eles estavam legitimados para conquistar esses lugares. A negação das civilizações nativas,
No caso, ele ignora milhões de pessoas, né? E suas culturas, quer dizer, poxa, é como se essas culturas suas não servem para nada, a gente pode impor a nossa e não tem problema de ocupar essa terra, né? Vou falar tomar, mas ocupar essas terras, né? Não tem problema nenhum, ou seja, a negação que existem outras formas de civilizações, no caso aqui a civilização dos povos que estavam aqui, dos povos nativos daqui. É uma visão distorcida que eles têm, né? Da história dos povos, né? Porque eles vão ignorar a contribuição de outras culturas. Para você ter uma ideia, Cristóvão Colombo, ele sequer quis aprender o idioma dos povos aqui, porque ele sentia que isso era indigno, né? Uma pessoa civilizada como ele não poderia se submeter ao trato de ter que aprender um idioma de um povo, um conceito dele selvagem, tá bom? Então a legitimização isso legitimava a América ser colonizada, né, entender dele, justifica a dominação e a exploração. E aí, cheio de preconceito, estereótipos, que no decorrer da história vai perpetuar e vai criar marginalização dos povos aqui nativos em relação aos povos europeus. Então, os povos aqui que não são europeus vão ser marginalizados pelos povos europeus. Tá? Aí fica uma questão, tá? E vocês vão ter aqui um tempinho para responder. Eu não vou dar esse tempo todo para vocês. Aqui está dizendo como 10 minutos, mas nós vamos ser um tempo menor. Então você vai copiar essa questão aí no seu caderno, tá bom? E você vai copiar essa questão no seu caderno e você vai apresentar para mim na sala de aula, tá? Eu vou, obviamente, passar esse slide rapidamente para frente, sem que você veja, tá? Eu vou ir seguir em frente, tá bom? Sem que você veja aí. Bom, a pergunta é, vamos explorar o conceito do mundo em grupo? Não, vai ser... primeiramente, você tenta fazer particularmente com você mesmo, tá? Acho que não vai dar para fazer essa atividade aqui. Vou ler como se você fizesse individualmente, tá bom? Letra A. Quais são as implicações de chamar a Europa de velho mundo? Letra B. Como a expressão novo mundo reflete a perspectiva europeia sobre a América? A visão histórica eurocêntrica exclui a contribuição dos povos originários, quer dizer, os povos nativos que aqui já estavam, ou na própria África também, né? Que impacto essa exclusão gera? Explique, tá bom? Eu acho que eu vou mostrar aqui para vocês, que até para adiantar para nosso lado, tá? Vai ter as respostas aqui, e vamos passar e vamos trabalhar com essas respostas. Então, a questão A, quais são as implicações de chamar a Europa de velho mundo, né? Chamar a Europa de velho mundo implica em uma visão que considera a sua civilização como uma mais antiga e avançada, perpetuando a ideia de superioridade cultural. Então, uma visão preconceituosa, né? Deles em relação aos outros povos, eurocêntrica, né? Etnocêntrica, como superiores, como avançados, né? Letra B, como a expressão novo mundo reflete a perspectiva europeia. Então presta atenção nessa questão, né? Como essa expressão novo mundo vai refletir o ponto de vista europeu sobre a América. A expressão novo mundo vai refletir ao contrário do que foi a primeira, você vai ver, reflete a perspectiva da Europa, o ponto de vista da Europa sobre a América, ao sugerir que o continente recém-descoberto era uma novidade em relação aos continentes já conhecidos, reforçando a visão eurocêntrica e desconhecimento prévio, né, sobre os outros povos. É como se é quase como a cabeça de uma criancinha de 1 ano, né? Egoísta, né? O mundo só passa a existir ou acontecer as coisas no mundo a partir do momento quando nós colocamos o pé em determinados lugares. Bom, a correção da letra C. A visão histórica eurocêntrica exclui as contribuições dos povos originários, no caso, os povos nativos dessa terra. Que impacto essa exclusão gera? Explique. Então, a resposta. A exclusão das civilizações nativas na visão histórica eurocêntrica resulta na negação de suas contribuições significativas, reforçando a ideia de que a história significativa
começou apenas com a chegada dos europeus, ignorando as ricas culturas e civilizações que existiam nesses locais anteriormente. Então, se a gente tentar lembrar das aulas de história do sexto ano, vocês vão lembrar que lá tivemos histórias sobre os povos originários daqui do Brasil, por exemplo. Quer dizer, existiu história antes dos portugueses chegarem aqui na América do Sul, né? Aqui no nosso país, Brasil. Já existia história. História daqueles povos indígenas contribuíram para a nossa existência hoje. Tá bom? Dando continuidade no que nós aprendemos aqui. Aprendemos a identificar. Opa, deixa eu corrigir. A identificar. Vamos lá, melhor, né? A identificar e analisar o termo Novo Mundo. Compreender não só como uma designação geográfica, o Novo Mundo não é só um espaço, né? Mas explorando as coisas complexas, as complexidades do contexto histórico. Existe um fator por trás disso tudo, né? Levar os europeus a utilizar essa expressão durante as grandes navegações. Bom, nossa aula termina aqui, as referências aí, todos os slides, e fechamos isso aqui. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. A aula demorou 31 minutos e 28 segundos. Tenha um bom estudo e realize os exercícios que eu vou estar passando. Já está lá, obviamente, nas atividades do Centro de Mídia. Muito obrigado, gente.